Sim, meu nome é Ivar Luiz Vendrúsculo Busato, sou daqui da coordenação da UPAM, Operação Amazônia Nativa, e tenho acompanhado o povo Inauenê nos últimos 40 anos, se bem que o contato foi em 1974. Bem, qual era a questão que está colocada? Nos anos 70, na época do milagre econômico, da ditadura militar, as frentes de expansão, sobretudo na Amazônia brasileira, eram muito fortes. E havia incentivos fiscais para a ocupação de todos os espaços considerados ainda não ocupados do interior da Amazônia e aí especificamente da Amazônia Mato-Grossense. Vários povos indígenas dessa região foram então alcançados por essas frentes de expansão, que basicamente vinham para derrubar a mata, colocar o capim e criar o gado. Bem, os povos que aí estavam colocados, aliás, não só os que estavam nessa região, não havia praticamente, nesse momento, no estado do Mato Grosso, terras indígenas demarcadas. E a FUNAI, muito rapidamente, foi utilizada pelos militares para fazer o contato com os povos que não tinham contato. E aí estava colocado que houve um desastre, houve praticamente um genocídio com o povo chamado Beiço de Pau. Em função disso e da experiência que os jesuítas tiveram em ver na região do noroeste do estado do Mato Grosso um desastre, então houve um direcionamento para que o contato com os povos, sobretudo Minqui e Enauenê, fosse diferente. Pensava-se que com um contato respeitoso, onde o princípio de respeito à cultura fosse o elemento principal, porque alguns pontos eram importantes. Era contatar o povo de uma forma respeitosa, como primeiro ponto. O segundo, não fazer divulgação desse contato para não chamar muito a presença de muitas pessoas que certamente iam trazer problemas, doenças infecto-contagiosas. E, em terceiro lugar, ter equipes de trabalho de uma maneira permanente que pudessem realmente garantir uma assistência imediata quando houvesse algum problema. E em quarto e quinto lugares, aí, primeiro, garantir que tivesse uma terra demarcada, garantir que eles fossem respeitados, garantir que tivessem a possibilidade de dizer o que querem também do contato com a população regional e poder, num espaço um pouco mais longo, ter autonomia suficiente para se relacionar de uma forma diferente com a sociedade nacional. Então esses foram os pontos básicos que foram mantidos aí com os jesuítas e a UPAM contribuiu com a participação efetiva no desenvolvimento dessa política. Começou em fazer o contato com o povo Inauenê, que ocorreu no dia 28 de julho de 1974, e era uma população de 97 pessoas, e vocês puderam ter a oportunidade de ver uma população agora, de aproximadamente 600 pessoas, né, pujante, forte, mantendo suas tradições, embora tenha havido alguns câmbios, algumas mudanças, mas vocês puderam ver uma população muito ativa, muito que diz o que pensa, né? que impõe uma certa linha de relacionamento. Nós temos, a experiência da UPAM mostra que só teve sucesso, algum sucesso, o contato com as populações ameríndias aqui na América, aquelas que tiveram a possibilidade de ter instituições, de ter equipes, instituições que pudessem dar continuidade ao trabalho. E nós temos visto que vizinhos, por exemplo, do Inauenê, os outros têm sérios problemas nessa área de saúde. Então, aqueles que mantêm a alimentação tradicional têm muito mais oportunidade de ter uma melhor qualidade de saúde e de vida. Mesmo porque ela ensina uma relação com o mundo de fora, ensina como se relacionar com as frentes de contato e assim por diante. Então, nós fomos gradativamente introduzindo um pouco a alfabetização, né, para que os Inauenê pudessem ter por si a capacidade de ler, escrever e se comunicar também pela escrita. O calendário do Yanquã é o calendário do Lerohim, é o calendário do Catiucum, quer dizer, é o calendário dos rituais. Várias pessoas, né,
anciões, sábios do Xingu, vêm nos pedir para ir visitar o Zenauenê, porque eles sabem que o Zenauenê mantém ainda a tradição, os rituais, que ele já não tem tanta condição de mantê-los como há 10, 20, 30 anos atrás. Embora vocês viram lá muitos barcos, a utilização de muita gasolina, mas isso tudo está a serviço dos rituais. Então, o calendário é o calendário que não somos nós que fizemos, eles dizem, também não somos nós, as pessoas Zenauenê que fazem, são os espíritos que mandam a gente fazer. Em 96, essa área foi regularizada, e nós dizemos que está regularizada quando legalmente ela cumpriu todas as etapas da regularização. É uma área da União com usufruto exclusivo do Zenauenê, e sem invasão, sem problema nenhum. Contudo, a ocupação da região, pela pecuária principalmente, e também pelas monoculturas de soja, de algodão, de cana e pela pecuária, como já falei, tem estreitada a possibilidade, tem diminuído os recursos naturais, sobretudo o peixe, que é o que garante, que é o elemento fundamental dessa sociedade Zenauenê, porque eles não consomem carne vermelha. Então, toda a frente de ocupação do agronegócio em geral tem diminuído os recursos disponíveis para o Zenauenê. A quantidade de peixe tem diminuído no Juruena e nos seus afluentes. E um dos principais problemas que está afetando, está tirando o sono de muita sociedade, do Zenauenê principalmente, é que desde 2003, então há a proposta e já estão em construção várias hidrelétricas e várias pequenas centrais hidrelétricas. Isso significa dizer, e o programa é que tenha 20, 30, 40, 50 ou mais hidrelétricas nessa região do Vale do Juruena. Isso significa dizer que o recurso pesqueiro já está diminuindo por conta de uma série de fatores e vai diminuir muito mais. Isso está colocando em risco a possibilidade dessa sociedade ter à sua disposição uma quantidade de peixe suficiente para o desenvolvimento dos seus rituais. E isso é um problema, isso é o que está tirando o sono, isso que está deixando em desespero a sociedade Zenauenê. Mas não coloquem uma quantidade exorbitante de usinas que faça com que o nosso Juruena vire um grande açude. Então, isso vai comprometer o recurso pesqueiro. E está tirando o sono da sociedade, porque eles dizem o seguinte: vocês não sabem, mas se a gente não tiver condições de executar o Ianquã, todos vão morrer, nós e vocês. Bem, ainda dentro da questão fundiária, da questão da terra, dado esse avanço, dada essa ocupação, então, e depois que os Zenauenê ganharam aí, por conta também de uma estrada que passou, de uma negociação que teve mal feita com uma estrada lá na região, então eles ganharam os barcos e combustível para poder andar mais rápido. Quando deixaram as canoas de remo, então a velocidade do motor permitiu que eles alcançassem uma região antigamente ocupada, né, que é a região do Rio Preto, e eles queriam continuar fazendo uma das barragens lá no Rio Preto para poder manter o ritual do Ianquá. E aí começaram a ir lá e foram impedidos várias vezes de fazer a barragem no Rio Preto. Então vocês estão comprometendo a pesca e estão comprometendo a natureza da região. E aí começou um processo na FUNAI de pedir de volta uma parte da região do Rio Preto. Então esse processo está em andamento, esse processo ainda foi feito, houve um grupo de trabalho que levantou uma área, que a gente ainda não sabe qual é, porque a FUNAI está estudando ainda, mas os zenauenses estão aguardando que efetivamente, através do governo federal, através da FUNAI, seja garantido mais esse espaço, que é um espaço de uso tradicional. Os zenauenses estão pedindo o Rio Preto para garantir que ele continue com as águas limpas, que o peixe continue subindo e descendo e que a natureza não seja destruída. Então é nesse sentido que eles batem muito firme.